Tudo bem? De volta aqui para nossa série. Hoje é o segundo vídeo da série O que aconteceu comigo? E o subtema é sintomas. Tá a fim de saber um pouco mais sobre a síndrome do pânico e também o transtorno da ansiedade generalizada através do olhar do paciente? Vem comigo! Bem, esse foi o salmo escolhido para essa série, porque diz muito do que eu, particularmente, falei e falo sempre para o meu eu, diante dessas aflições contemporâneas mais do que nunca. É o Salmo 42 que diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olá, eu sou Simone Meirelles, radialista, pedagoga e contadora de histórias. Bem, quem assistiu ao primeiro vídeo já pôde acompanhar a introdução dessa série, na qual eu venho trazendo aqui o que aconteceu comigo nesses últimos 9 anos, de acordo com um diagnóstico feito há pouco tempo sobre a síndrome do pânico e também o transtorno da ansiedade generalizada, TAG. Falamos sobre o conceito, o que é, lá no primeiro vídeo você pode acompanhar, e aqui no segundo eu venho trazendo os sintomas. Olha, mais uma vez eu quero frisar, eu não sou especialista da área, eu estou trazendo para vocês o olhar do paciente, até para que as pessoas que venham assistir esse vídeo possam buscar a ajuda do profissional, possam analisar os sintomas que cada uma tem, possam até perceberem que já está na hora de pedir ajuda. O importante é não ficar trancado em você mesmo. Bem, gente, então, os sintomas são variados, né? Não só de pessoa para pessoa, como na mesma pessoa. No meu caso, eu comecei sentindo questões renais, depois cardíacas, e nos exames não diagnosticava nada que dissesse que eu fosse alguém que era doente do rim ou do coração. Diagnosticou-se coisas, mas que não justificavam os sintomas que eu tinha. E aí continuou essa luta em busca de uma resposta mais concreta. Passaram-se os anos e é um ano, mais ou menos 1 ano e meio, que eu consegui realmente ir para a área da psicologia, psiquiatria e analisar melhor a reação do meu corpo. Meu corpo reagiu assim, como fiquei sem dormir praticamente durante 2 anos, dormia de 20 em 20 minutos, porque ia ao banheiro. Logo em seguida desses 2 anos surgiu uma arritmia que ficava por 24 horas, a sensação do coração acelerado. Lembrando que tudo isso eu sentia, mas estava trabalhando, enfim, no meu dia a dia, na minha rotina, fazendo um esforço tremendo para realmente realizar as minhas tarefas. Então, esses sintomas vieram trazendo outros sintomas com a sequência de senti-los, né? Essa frequência de estar ali sempre sentindo isso. Veio muito medo mesmo. O pensamento de morrer, você pensa o tempo todo que você vai morrer. Qualquer coisa que você sinta, uma dorzinha do dedo, você vai morrer, né? Tristeza, porque a gente termina ficando desesperançoso, acha que não tem solução, já tem muito tempo vivendo aquilo, já fez tantos exames, mesmo constatando alguns diagnósticos, mas ainda assim os sintomas perduravam. E esse medo, ele só tende a aumentar se você não buscar ajuda. E aí você passa a sentir medo de sentir medo. Incrível, incrível. Você começa a imaginar sempre coisas, como é que eu posso explicar? As coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, mas você só pensa que vai acontecer com você. Por exemplo, se você tiver que viajar, não vou porque vai acontecer alguma coisa, né? Se eu tenho que fazer um passeio, ou até um trabalho, eu tenho que me deslocar, a gente começa a se sentir inseguro por completo. Por completo. Então,
você começa a ficar recluso, vai ficando antissocial, dizendo muitos nãos, não indo para muitos encontros, eventos, momentos, até com familiares. E isso não é porque a pessoa se tornou alguém antissocial mesmo, que ela não gosta mais da companhia das pessoas. Não, não é assim. É sintoma também desse processo. Comigo, como eu falei no primeiro vídeo, aconteceu provavelmente dos sintomas físicos para os sintomas emocionais. Tem pessoas que têm os emocionais e depois vem os físicos. Mas no fundo, no pacote, eu acredito, um olhar do paciente, que tudo é emocional, que nosso corpo responde, né? No passado eu vivi algumas situações em que possivelmente eu fui forte no momento, de acordo com a situação, né? Comparando com situações difíceis, eu acho até que eu segurei as pontas, mas com o tempo o meu corpo deve ter respondido a tudo isso. Eu estou falando deve porque até os médicos eles não têm uma resposta exata. Eles, claro, têm os estudos que acompanham cada pessoa, que ajuda cada uma pessoa a encontrar as respostas de sua história. Cada um tem a sua história, não é? Então, para quem não sabe, eu tive uma menina há 19, 20 anos e com 2 dias de nascida ela faleceu. Era de um primeiro casamento que depois de 3 ou 4 anos depois do falecimento da nossa filha, o casamento também veio a ser dissolvido. Mas até então, na nossa mente, na minha mente, é natural, acontece. Eu não fui a primeira e infelizmente não seria a última a passar por situações como essa. E a gente vai levando, vai vivendo, sempre pensando e buscando as coisas de Deus, né? Isso é para a gente lembrar de que a gente não deve falar essas coisas para as pessoas. Ah, porque não tem Deus no coração. Ah, porque não tem fé. Gente, o nosso corpo, nossos órgãos, eles precisam de vitaminas, certas substâncias ele produz. E a falta dessas questões também agrava certas situações em nossas vidas. Juntando com a história, aí cada pessoa vai reagir, vai sentir de forma diferente. Então, mais do que nunca, é uma dica que eu deixo para vocês. Não fala para ninguém isso, porque só quem passa realmente, quem está ali vivendo aqueles sintomas, que entende exatamente. Então, se você que está aí me assistindo começou a sentir essas coisas, começou a se comportar dessa forma, tem sintomas que são muito particulares, é até complicado falar, dizer as características dele, porque é muito difícil. Eu cheguei ao nível de um dos sintomas já no estágio que eu estava assim, quando eu pensava em produzir um texto, escrever algo, se fosse um texto para minha área de rádio, um texto comercial, ou eu quisesse fazer alguma redação, algo desse tipo, eu não conseguia escrever. Quando eu pensava, quando eu imaginava que eu ia pegar um papel, uma caneta para produzir, ainda que eu tivesse as ideias, vinha algo no meu peito, assim como se fosse um turbilhão que fosse estourar, explodir, sabe? E aí às vezes vinha com arritmia, às vezes não, às vezes era só mesmo aquela fadiga, às vezes aquele aperto, peso que tomava a parte torácica aqui, vinha para a região da cabeça. Incrível, incrível. Se eu pensasse em algo, aí eu tenho que fazer algo, ainda que eu gostasse, o sintoma vinha. Coisas boas que eu gostasse, né? E coisas que eu não gostasse também. Eu cheguei a esse ponto. Eu sentia que antes eram coisas que eu tinha medo. E depois foi evoluindo de tal forma que o sintoma também veio com coisas que eu gostava de fazer. Estou falando gostava no sentido da fase crítica dos sintomas, né? Mas até hoje eu ainda sinto, só que em menor escala. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu estou tendo um acompanhamento, não é? Doutor Aragão, maravilhoso, ali na ProSaúde ele atende. Então, tem os meus medicamentos, tem a parte cardíaca, que também, como foi desenvolvida uma arritmia, eu preciso tomar um remédio para arritmia. E
também a terapia, né, com a psicóloga a doutora Fernanda, que atende aqui em Valência, atende na Policlínica também. E então, gente, esse é um perfil de um paciente com síndrome do pânico e transtorno da ansiedade generalizada. Isso não significa que todo mundo vai sentir igual ou que um sintoma que você tenha, você tá com esse problema. Não, na verdade eu tô aqui falando para pessoas que gostam de mim, pessoas que perguntam por mim e pessoas que podem ser ajudadas sim no incentivo que a gente termina dando para vocês em buscar ajuda profissional. Primeiro de Deus, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, e ajuda profissional. Deus capacitou aos homens para cuidar deles próprios também. Então pense nisso, se cuide, não deixe passar muito tempo, porque graças a Deus hoje eu estou bem melhor, mas fica uma marca na sua vida. Eu prefiro olhar para a marca, qualquer uma delas, qualquer cicatriz da vida, como aprendizado, como um lembrete de que Deus nos ama tanto que mesmo a gente passando por certas situações, Ele sempre mostrou que esteve ali. E comigo não foi diferente, sempre mostrou que esteve ali comigo. E que aquilo, ao olhar aquela cicatriz, ao perceber o que na história ficou, o quanto a gente pôde exercitar a nossa fé, o quanto a gente teve a oportunidade de exercitar as nossas capacidades. Fácil não é, mas eu digo a você, não é impossível, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Se você tem alguma pergunta a fazer, se de repente não ficou muito claro o que eu falei, pode colocar aí nos comentários, aí no meu canal mesmo, ou no Instagram. Se você me procurar no Instagram, Simone Meirelles 1, no Face, Simone Meirelles, e aqui no YouTube, como você vai assistir aí, já sabe, Simone Meirelles também. A palavra contarolando, porque músicas de pedidos de pessoas que falavam um pouco da sua história naquela música. Alguns me permitiam falar o que aquela música lembrava para ela, ou para elas, e outros só pediram a música que de alguma forma acredito que conta um pouco da história daquela pessoa. Então, como o tempo está ficando muito extenso nesses vídeos, eu não estou cantando a música por inteiro, mas eu escolho algumas que fizeram parte dessa trajetória e trago um trecho para a gente aqui trocar essa emoção, tá bom? A primeira que eu cantei aqui, um trechinho, foi Acalma Meu Coração, com uma música gospel, né? Uma música que fez parte desse momento, com Anderson Freire, né? E outras canções também que vieram mais fortes na minha vida, nesse estágio aqui, durante esses 9 anos. E no período dos sintomas, quando eles foram se agravando, tinha uma música, e eu sempre gostei dessa música, mas nesse período ela me acalmava muito, que é aquela música, eu não vou recordar agora o nome do autor, enfim, eu estou mais focada no conteúdo da série do que esses outros detalhes. Mas é essa música que diz assim: tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, vendo em minha mocidade tantos sonhos perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então deixo um beijo no seu coração, agradeço a Deus que Ele já me deu tudo isso que eu cantei na canção, mas os sintomas fazem a pessoa pensar de forma muito para baixo. Então cuidado com isso, viu? Se precisar de amiga, tô aqui. Então até o próximo vídeo. Eu já tenho pedidos acumulados aí, tô tentando conciliar com a série e ainda não consegui. Estou tentando fazer sempre às segundas-feiras sobre a série, então se durante a semana eu conseguir ir gravando os pedidos, eu vou gravando, se não só no final da série. Possivelmente ainda faltam
uns 4 vídeos, 4 ou 5 vídeos, tá bom? Muito obrigada por assistir. Compartilhe com quem você quiser. Não esqueça de deixar o seu joinha aí no canal. E me siga também lá no Instagram, tá bom? Beijo, com gosto de paz e muito amor para todos nós. Tchau!